Sabe, a gente se pergunta às vezes, o que é que realmente une os cristãos no mundo inteiro com tantas diferenças, tantas culturas? Bom, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a essência da fé cristã, aquilo que, não importa o século, permanece igual e que define o que é ser um cristão de verdade. E essa busca toda começa com uma pergunta bem simples, mas que é gigante, né? O que de fato significa crer? No contexto do cristianismo, essa palavra vai muito, mas muito além de só concordar com uma ideia. Vamos descobrir juntos o peso que ela carrega? A chave para entender isso está numa palavrinha: credo. E não pensa nisso como uma lista de regras, não. Pensa mais como a âncora de um navio. Era ali que os primeiros cristãos botavam toda a confiança deles. Dizer "eu creio" era o mesmo que declarar em voz alta: é aqui que está a minha esperança, a minha segurança. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. A gente vai ver como um pequeno grupo virou uma fé global, os perrengues que passaram para definir quem eram, onde encontraram uma base firme e como o amor virou o motor de tudo. Tudo pronto? Então, vamos lá! A nossa história começa bem no coração do Império Romano, lá na Judéia do primeiro século. Imagina um lugar super agitado, política e religiosamente. É nesse caldeirão que o cristianismo nasce. E ele não surgiu do nada, não. Ele brota do judaísmo daquela época. E olha que interessante, no comecinho, eles nem se chamavam de cristãos, eram conhecidos como os seguidores de O Caminho. E esse nome diz tudo, né? Para eles, a fé não era só um conjunto de ideias, mas uma jornada, um jeito novo de viver, inspirado por Jesus. E o crescimento foi uma coisa absurda. O que começou com um punhado de gente na Judéia, em menos de uma geração já estava fazendo barulho em Roma, a capital do mundo. E o Édito de Milão, em 313, foi como abrir as comportas. A fé se espalhou como nunca. Só que, como tudo que cresce muito rápido, começaram a aparecer uns problemas, sabe? Com gente de tudo quanto é canto do império entrando no movimento, a fé cristã se viu numa encruzilhada. A pergunta no ar era: tá, mas qual é a versão oficial da fé? Essas ideias diferentes que a liderança da época chamou de heresias não eram só um debatezinho teológico. Elas iam direto no coração da fé. Quem era Jesus, afinal? O que ele realmente fez? Se não achassem uma resposta clara, o movimento corria o risco de se quebrar em 1000 pedaços. E esse slide aqui mostra bem o tamanho da briga. De um lado, o que virou o ensino oficial. Jesus era 100% humano e 100% divino, ao mesmo tempo. Do outro, ideias como o docetismo, que diziam que a parte humana dele era tipo uma ilusão, um fantasma. Pensa só, se isso fosse verdade, o sofrimento dele na cruz não teria sido real. A coisa era séria. Então, como é que a igreja resolveu essa crise de identidade? A resposta veio numa ferramenta superpoderosa e que uniu todo mundo: os credos. Essas declarações de fé viraram um farol que guiava os cristãos, garantindo que todos falassem a mesma língua da fé. Os credos eram tipo um canivete suíço da fé. Para quem estava chegando, era um mapa da mina. Para quem ensinava, era a bússola. Contra as ideias confusas, era um escudo. E na hora da celebração, era a música que todo mundo cantava junto, em uma só voz. O grande momento disso tudo foi o Concílio de Nicéia, lá em 325. E não foi um evento qualquer, não. O próprio imperador Constantino convocou a reunião. Isso mostra que a unidade da fé já era importante até para o império. E o resultado, o credo niceno, não só definiu a fé, como também moldou a história do Ocidente. E nessas palavras a gente sente o peso da história. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Cada palavrinha aí foi uma batalha vencida. A palavra consubstancial queria dizer que Jesus tinha a mesmíssima essência de Deus Pai, não era inferior. Era uma muralha contra qualquer ideia de que Jesus fosse menos que Deus. Ok. Isso tudo nos leva para a pergunta de $1 milhão, né? No mundo que muda o tempo todo, o que é que não muda no cristianismo? Qual é a rocha firme, aquilo que é inegociável na vida de um verdadeiro cristão, não importa a época? Bom, existem algumas linhas de pensamento. Tem gente que vai dizer que o pilar é a própria instituição, a igreja. Outros vão focar na experiência pessoal de fé que cada um tem com Deus. E tem a turma que diz que o que importa mesmo, o que não pode mudar, são os ensinamentos morais de Jesus. Mas e se a resposta não for uma coisa? E se for uma pessoa? Essa citação aqui, ela meio que vira o jogo. Ela diz que ser cristão, na sua essência, não começa com uma regra ou uma ideia genial. Começa com um encontro. Um encontro pessoal com Jesus que muda tudo, que dá um novo rumo para a vida. E esse encontro revela o coração da fé, o grande mistério que é inegociável: a Trindade. Pensa num trevo de 3 folhas, sabe?
É uma planta só, mas com 3 partes que não dá para separar. Para os cristãos, Deus é assim, um único Deus, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa fé não é para ficar só na cabeça ou no coração. Ela precisa transbordar para a vida. Como é que essa crença tão profunda se transforma em ação no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. E aqui está a grande sacada da ética cristã. Não é sobre seguir uma lista de pode e não pode por medo. É uma resposta de gratidão a um amor imenso recebido. A ação de um cristão de verdade nasce do amor, não da obrigação. Essa citação resume tudo de um jeito genial. A liberdade que o cristianismo fala não é para fazer o que der na telha. É a liberdade para amar. É ser livre para agir de acordo com esse amor. E no fim das contas, é o amor que cumpre toda e qualquer lei. E aí, tudo se amarra, né? O amor não é só um sentimento bonito, é o fundamento, a base sobre a qual toda a vida cristã é construída. É o motor, o guia e o objetivo final da jornada. Então, para a gente fechar a conta, a gente viu como o cristianismo nasceu como o caminho, um movimento que cresceu e precisou se definir nos credos. Descobrimos que seu coração imutável é o encontro com uma pessoa, com Jesus, e que tudo isso se manifesta numa vida guiada pelo amor. E isso tudo joga a gente de volta para o hoje. Num mundo que muda o tempo todo, cheio de perguntas e desafios novos, como uma fé tão antiga consegue comunicar sua essência, sua confiança? Fica aí a reflexão.